Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026, 20 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago aqui um tema muito instigante, um tema muito especulativo, que é a data de nascimento de Jesus Cristo, assim também como a data de crucificação dele, mas neste vídeo vamos falar da data de nascimento de Jesus Cristo. Será que temos realmente uma data de nascimento dele? Historicamente, a gente não tem um documento que comprove o seu nascimento e falecimento com a data exata e muito menos o horário, né? Mas nós temos algumas pistas através de historiadores, pistas através de pastores, pistas através de astrônomos, de astrólogos. Tudo isso é muito importante. E este vídeo aqui, antes de chegar a fazê-lo, já há alguns meses eu venho estudando, né, pegando material daqui, material dali, né, pesquisando e cheguei numa conclusão. Claro que antes de eu adentrar nesta data, antes de eu revelar esta data em que Jesus provavelmente nasceu, eu quero destacar aqui que eu não sou o dono da razão. O que eu disser aqui, não estou fechando o assunto, não estou lacrando o assunto, tá bom? Então, você que está me assistindo pode divergir sem problema nenhum, você pode não acreditar que seja esta data pelas próprias razões, ou pode também querer discordar, ou pode também querer pesquisar ainda para poder apurar se é isso mesmo. Isso aí é um trabalho que não encerra aqui, vai continuar aí por muitos e muitos anos, né? Então, esse aqui é só mais apenas uma pesquisa de tantas, tá? Mas o que me fez fazer este vídeo é que uma data aqui me convenceu completamente. Antes ainda mesmo de eu chegar neste ponto, é importante destacar que existe uma data que é a data de agosto ali, 30, acho que 31 de agosto do ano 7 a.C., pelo calendário juliano, que a maioria dos astrólogos também acreditam que Jesus tenha nascido ali. Eu particularmente não acredito, apesar de que deve ter realmente acontecido alguma coisa de importante naquela época, pois Sol estava domiciliado em Leão, a Lua domiciliada em Câncer, Mercúrio domiciliado em Virgem, Vênus domiciliada em Libra, Marte domiciliado em Escorpião, Júpiter domiciliado em Peixes, com exceção do Saturno, que não estava nem domiciliado em Capricórnio nem em Aquário, mas ele também estava em Peixes, assim como Júpiter. E este foi um fenômeno astronômico e astrológico muito importante pela chamada Estrela de Belém, que é a conjunção entre Júpiter e Saturno, que os reis magos vislumbraram na época, certo? Claro, quando eles chegaram para visitar Jesus, Jesus já tinha 2 anos de idade, ele já tinha nascido, certo? Não vou aqui adentrar em que dia que os reis magos foram lá, como que foi essa visita, não é esse o ponto. O ponto, qual que é o mapa natal de Jesus Cristo? E para mim, teve uma explicação que foi arrematadora, foi destruidora, que foi de um pastor chamado Lamartine Pozzella. Ele fez aí uma entrevista no outro canal e que durante acho que pouco mais de 15 minutos do vídeo ele explica direitinho as passagens bíblicas, apesar de que algumas passagens bíblicas se divergem, né? Existe uma contradição, mas ele trouxe uns detalhes que foram muito importantes. Uma delas é que as ovelhas, né, os cordeiros, eles nasciam justamente no único período do ano lá no hemisfério norte. As espécies de ovelhas davam origem a cordeiros
entre os períodos de março e abril, que é quando iniciava a primavera. Era a época em que os pastores estavam à noite, né, ajudando no parto das ovelhas, cuidando dos cordeiros. Em outro período seria um pouco difícil, como no inverno, seria pouco provável, porque no inverno é muito frio naquelas áreas, certo? 25 de dezembro, a gente sabe, ou pelo menos a maioria sabe, que não é a data de nascimento. Isso foi uma data que foi acordada pela igreja, pelos religiosos lá da época, algumas centenas de anos depois que Jesus partiu. E também não vou adentrar nesse detalhe, até porque existe um vídeo de um grande astrólogo que é biólogo também, e que ele já fez esse vídeo, e ele já soltou, ele tem 2 vídeos, né, a respeito da data de Jesus Cristo lá, que é referente, que supostamente pode ter sido em agosto, né, na opinião dele, mas ele também fez um trabalho muito bonito, um trabalho espetacular, do ponto de vista dele. Eu tenho a minha divergência nesse ponto de vista, depois que eu assisti esse vídeo do pastor, e além de outras pistas de historiadores e tudo mais. Mas o que esse pastor falou de tão importante assim, tá? Antes de adentrar no que o pastor falou, a gente sabe que Jesus Cristo nasceu antes do nascimento dele mesmo, né? Do ano 0 ou do ano 1, não importa, né? Mas o que acontece? Ele nasceu ali, você sabe que ele nasceu entre 7 e 4 antes de Cristo pelo calendário juliano. Não depois disso. Por que não depois de 4 do ano 4 antes de Cristo? Porque se sabe que ele nasceu no período do reino de Herodes, que chegou até persegui-lo, né? Perseguiu um monte de crianças aí com menos de 2 anos, ceifou vidas de crianças de menos de 2 anos por conta dele. E Herodes acabou falecendo no ano 4 antes de Cristo. Então Jesus só podia ter nascido entre 7 e 4. O censo de Quirino, né, segundo aí o historiador Flávio Joséfo, ele atribui que também foi no ano 6 antes de Cristo, né? Teve lá alguma questão que o José e Maria tiveram que viajar para fazer esse censo e tudo mais. E esse censo também dá uma proximidade, né? 6 a.C. Só que 6 a.C. não acontecia a estrela de Belém. A estrela de Belém só aconteceu no ano 7 a.C. do calendário juliano. Então, se vocês ouvirem falar que estrela de Belém aconteceu no ano 6 a.C., só se for convertido pelo calendário gregoriano. E aí que está uma outra questão muito importante do porquê que dá essa divergência. Essa coisa assim que alguns olham e falam, nossa, mas é paradoxal, como que Jesus pode ter nascido em 7 a.C. ou 6 a.C.? É porque os calendários, eles não batiam, tá? Primeiro que não existia o calendário gregoriano de hoje em dia que nós usamos, tá? Principalmente aqui no Ocidente, não usamos esse calendário gregoriano, não usávamos esse calendário gregoriano naquela época. Tínhamos o calendário hebraico ou judaico, que era da região, e tinha o calendário juliano, tá? Então as datas eram diferentes, elas não batiam, mas existe uma conversão dessas datas. E como é que a gente chega na conversão dessas datas? Por meio da astrologia. Então, para que eu chegue na data lá do calendário juliano, é preciso que eu vá pelo calendário gregoriano, tá? Vou lá no calendário gregoriano, ou pesquiso também pela data do calendário hebraico e judaico, e peço a conversão ali do calendário juliano. E do calendário juliano eu peço a conversão para o gregoriano, tá? E aí a gente chega exatamente como que estava o céu astrológico daquela época. E ali a gente encontra a estrela de Belém, tá? Então, é importante destacar o quê?
que a estrela de Belém, que foi a conjunção entre Júpiter e Saturno, ela aconteceu em 7 a.C. pelo calendário juliano. Então, teve diversas vezes que fizeram conjunção, se separaram, porque existe aquela coisa de retrogradação dos planetas e tudo mais. Mas esta data aqui, aparentemente, Saturno e Júpiter não estavam tão conjuntos assim, apesar de eles estarem menos de 7 graus de órbita. Então, já formava uma conjunção, mas acredito que, ao olho nu, olhando para o céu, eles não pareciam estar tão próximos. Mas quem estava muito próximo de Saturno era o Mercúrio também. Então, pode ser isso que os Reis Magos, o pessoal lá da época, viu um brilho diferente. Né? Eu não acredito que tenha sido um brilho, nossa, astronômico ou coisa do tipo. Né? Talvez isso pode ter sido muito fantasiado pela humanidade, pelos cristãos ao passar dos anos. E sendo que, na verdade, só foi um brilho muito bonito lá das estrelas, né? E que foi possível se descobrir aí o nascimento de Jesus. Tá? E o que o Lamartine Pozella pontuou que foi muito importante, eu não vou aqui adentrar nos meandros, em cada detalhezinho, porque quem tiver interesse vai lá buscar no vídeo lá que ele faz a entrevista, né, que ele deu a entrevista, porque é muito interessante, é arrematadora, é destruidora a explicação dele, para mim pelo menos foi, tá? E o que ele falou? Os pastores, eles davam essa ajuda para as ovelhas à noite, na hora do parto. E os cordeiros, eles só nasciam entre março e abril, lá no hemisfério norte. Tá? Que é o mês de Nissan, principalmente. E o mês de Nissan lá começa sempre após a lua nova em Áries. Então você tem a lua nova em Áries, começa o ano de Nissan, o mês de Nissan, perdão, né, que era na época chamado mês de Aviv, né, tinha um outro nome, que depois é que passou a ser mês de Nissan. Mas sempre o ano religioso começa em 1º de Nissan, que é entre março e abril para nós. Ao passo que o calendário civil deles começa ali entre setembro e outubro. Ok? Outro ponto muito importante que ele falou, que os cordeiros eles eram preparados para o templo em Belém. Então os cordeiros que tinham 1 ano de idade, eles eram sacrificados, né, quando eles eram perfeitos, né? E o tabernáculo também, que ele adentrou no detalhe, que era a habitação de Deus, né, uma espécie de uma tenda, foi estabelecido no dia 1º de Nissan, que foi a data de inauguração do tabernáculo. O tabernáculo ele é geralmente construído 90 dias antes, né, lá pela tradição, e a inauguração do tabernáculo foi no 1º de Nissan. Então, qual o 1º de Nissan em que bate direitinho com a lua nova naquele período? E a gente voltando nos calendários, eu cheguei exatamente numa data específica. E aqui eu vou apresentar a data. Essa aqui, ó. Dia 1 de Nissan, né? Dia 1 de Nissan de 3.754 do calendário hebraico ou judaico, né? E a gente convertendo vai para 30 de março de 7 a.C. do calendário juliano, que para nós encontrarmos um mapa astrológico, nós temos que converter para 28 de março de 6 a.C. Por isso que dá a diferença de 1 ano. Por isso que essa coisa meio que quem é desavisado, né, pela diferença de calendário vai achar que tem uma contradição, que é uma coisa assim estranha. Mas ele nasceu em 7 a.C. Então a gente sempre olha pelo calendário juliano, porque não existia o calendário gregoriano na época. Isso aqui é uma coisa que veio muito depois. Certo? Nasceu lá em Belém, na região da Palestina, no antigo mês de Aviv, que iniciava sempre numa lua nova entre os meses de março e abril. E qual foi o mês da lua nova em Áries, que tinha estrela de Belém? Só tinha este ano,
que era o 7 antes de Cristo, certo? Então aqui a gente vê a lua nova aqui em Áries, isso bem no final do dia 30 do 3, né? Então vejam que aqui nós temos um quincúncio, né? Temos aqui um dedo de Deus formado por Netuno e a conjunção Plutão e Marte. Essa conjunção aqui é arrasadora. Já fiz até um vídeo, só que era de Plutão e Marte em Aquário, né? Que eu fiz o vídeo, mas geralmente eu já expliquei que a conjunção por si só ela é extremamente perigosa. Quem tem no mapa um Plutão e Marte tem que tomar muito cuidado para não ser muito agressivo, né? Porque geralmente tendem a ser pessoas encrenqueiras ou tendem a ser pessoas que podem sofrer uma violência muito grande, né? Perante alguma pessoa que é inimiga, né? Algum inimigo vai lá e apronta para que essa pessoa sofra alguma consequência ou algum dano, assim, que é uma coisa assustadora, tá bom? E ó, vejam que existe uma oposição aqui com Urano. Eu não vou ficar adentrando aqui nos detalhes do mapa dele por enquanto, posso trazer no outro vídeo só a análise do mapa em si de Jesus Cristo, tá? Mas, para mim, ele nasce aqui, ó. E olha que interessante. Vamos voltar aqui na capa. Coloquei aqui um glifo do signo de Áries. O Sol e a Lua aqui do lado, porque foi na Lua Nova. Por quê? Jesus provavelmente era do signo de Áries. Porque ele nascia justamente na época dos cordeiros. E não é à toa que ele foi chamado de Cordeiro de Deus. Certo? Então, por que Áries? Áries é representado pelo animal carneiro. Carneiro com ovelha geram cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Então, assim, nada mais me tira da cabeça que ele nasceu exatamente nesta data. Nada mais me tira da cabeça. Não estou aqui querendo ser dono da razão, né? Os estudos não terminam por aqui, outros vão continuar estudando, vão continuar pesquisando, se aprofundando, mas para mim, pessoalmente, nada mais me tira da cabeça que Jesus nasceu aqui, ó. Aqui, ó, exatamente nesse dia, mês e ano. Certo? Porque o próprio pastor acabou citando esse primeiro de Nissan. E o primeiro de Nissan consta ele até citou o Êxodo capítulo 12, em que Deus diz: o primeiro dia de Aviv é um novo ano, a partir ali do nascimento de Jesus. E isso coincide com a parte astronômica, com a parte astrológica também, tá? Então, e ele deu outras referências de como que também se chegava nessa data, que é muito importante, é bacana você olhar lá no vídeo dele, explicando, e é isso, né? Então, todo ano judaico ele vai começar, o ano religioso vai começar exatamente com este mês de Aviv, que é atualmente Nissan. Entendeu? Então, para mim, bateu direitinho e até os aspectos aqui foram muito perfeitos. Até o ascendente aqui, eu acredito que seja no signo de Escorpião, assim, no grau 24, porque provavelmente Jesus devia ser uma figura aparentemente meio que misteriosa, né? Uma figura assim que tinha um semblante, né, muito instigante, né? O que havia por trás, né? Daquela face. 24, esse grau aqui não é à toa, esse grau aqui é um grau que fala do homem que vai dar o sermão nas montanhas. Que era o que ele muito fazia, pregava, né? Pregava para as pessoas, falava de Deus. E esse grau sabiano bate direitinho, mas o mais ainda
que eu acredito que seja um grau que foi mais ainda instigante. É o grau 2 de Virgem aqui, exatamente na casa 10. Grau 2 na casa 10 fala de uma cruz branca que domina uma paisagem. Ele foi crucificado. Quando a gente fala de Jesus, a gente, principalmente que é cristão, lembra muito da crucificação. Casa 10 fala do status da pessoa. Ainda com esse Plutão aqui, ó, bem em cima, Plutão de casa 10 fala muito de uma pessoa transformadora. Quem vem com o Plutão de casa 10 tem que tomar um certo cuidado, porque tudo que fizer pode ser assim, ter uma grande repercussão. Né? Eu, inclusive, tenho Plutão de casa 10, a gente tem que tomar cuidado com tudo que vai fazer, porque não é brincadeira esse Plutão, certo? Independente do signo que ele esteja. E é um grau interessante. E aí, qual que foi a maior coincidência? Ó, veja que aqui é o Júpiter e o Saturno, que formam a estrela de Belém, eles estavam um pouquinho separados, mas estavam em conjunção. Podiam não parecer tanto olhando para o céu. Mas Mercúrio estava aqui no meio, certo? Outra coisa interessante, o eclipse lunar anterior ao nascimento de Jesus ocorreu no dia 18 de novembro do ano 8 a.C., no calendário juliano, e convertido a dia 16 de novembro do ano 7 do gregoriano. E aqui, ó, vamos vendo aqui que o grau 10, na hora do eclipse, bate aqui, ó. O grau está associado com fraternidade e remete à confraternização. Isso me lembra muito aquela imagem do Jesus e seus apóstolos. Certo? Fraternidade bate assim, confraternização, era Jesus confraternizando com os apóstolos. Isso aqui me bate direitinho. Mas olha o mais interessante, que isso eu fui ver depois, porque como é que eu cheguei no horário de nascimento de Jesus? Não tem provas, claro, do horário de nascimento. Ali eu ajustei conforme os graus sabianos, qual que era mais próximo do perfil de Jesus. Agora, o que mais me impressionou é que o eclipse lunar exatamente anterior ao nascimento de Jesus acontece exatamente aqui, ó. Lua a 24 graus de Touro, enquanto o Sol a 24 de Escorpião. 24 de Escorpião é o ascendente de Jesus também. Bateu exatamente com aonde eu tinha colocado o ascendente dele, que eu acredito que seja, né? Então o Sol está aqui, bateu direitinho, certo? Vejam como que as coisas vão se convergindo. Agora, o mais interessante ainda são as estrelas fixas do mapa natal de Jesus Cristo. Para calcular as estrelas fixas foi um pouco difícil, porque o programa ele não calcula de muitos tempos atrás, de muitos e muitos anos atrás, ele não calcula. Então a gente tem que fazer o quê? Ir tentando voltar com essas estrelas um grau a cada 70, 72 anos aproximadamente, que é o tempo que a estrela percorre. Então demora para a estrela percorrer um grau a cada 70, 72 anos. Quem é que estava aqui junto com o Sol e a Lua de Jesus Cristo? Alfirque, estrela Alfirque. A estrela Alfirque fala de crucificação. E mais outra, Alderamin, conjunta com Saturno aqui, ó, 15 graus de peixes, que fala também de crucificação. Como é que eu encontro o significado dessas estrelas, né, a energia dessas estrelas? Tem lá o site Constellations of the World, que inclusive até tinha dois astrólogos, né, que fizeram lá um livro, era Vivian Hobson, em 1923, que eles anotaram todas as energias da maior parte das estrelas fixas. E lá está crucificação, Alderamin, Alfirque, bate aqui, ó, com o Sol e a Lua, justamente, que é a matriz do mapa. E ainda com Saturno aqui. O Cap é a estrela do engrequeiro para o Islã, né? Ou para a religião de um modo geral, também aqui muito próxima da Lua e do Sol.
né? Porque Jesus combateu determinadas coisas que ele acreditava que estava errada, né? Acreditava que não deveria ser daquela forma. Ele trouxe para nós novos valores, né? Usavam muitas vezes a religião de forma errada, né? Então ele fez aqui uma grande tarefa na humanidade. Só que ele acabou pagando o preço por isso, infelizmente. Tá? Outra coisa, estrela de Nebicaitos, morte peculiar, geralmente sozinho no deserto. Olha aqui, a estrela com Urano, né? Claro, os transaturninos, que é Urano, Netuno, Plutão, não se sabiam na época, né? Ninguém conhecia na época, isso é coisa recente, de alguns séculos atrás. Mas naquela época nem se sabia da existência, mas eles já existiam. E Urano estava aqui, ó, 3 de peixes e Deneb-Kaitos aqui, ó, bem próximo de Urano. Morte peculiar, que podia também ser numa floresta, mas ali é uma região desértica, Oriente Médio, certo? Bate direitinho. E é de Prior, revolução, coisa incrível. Aqui, ó, com Netuno em Escorpião também, aqui próximo aqui do grau 4 de Escorpião. Então, por essas e outras, é que eu cheguei nessa data aqui do calendário juliano. Aí, para mim, quando eu fui olhar depois as estrelas fixas, depois que eu já tinha feito essa pesquisa do que o pastor acabou dando, que os historiadores acabaram falando, quando eu fui fazer o mapa, comecei a fazer essa pesquisa e fui olhar estrelas fixas e olhei o contexto todo, eu cheguei nessa conclusão que é exatamente o Jesus nasceu com o signo de Áries, sob o signo de Áries, certo? Então ele era ariano e nasceu justamente no período dos cordeiros, nascimento de cordeiro, e não é à toa que ele é chamado Cordeiro de Deus. Coincidência ou não, Áries é o carneiro. Carneiro com ovelha gera cordeiro, né? Poderia ser cabrito, porque cabrito também consta lá na Bíblia Sagrada. Só que os cabritos, né, que vêm das cabras, são representados por quem? Pelo signo de Capricórnio, que coincidentemente o Natal que a gente comemora sempre é sempre num período de Sol em Capricórnio. Coisa incrível, certo? Então, são coisas assim instigantes. Claro, os estudos não terminam por aqui, os estudos continuam aí com várias pessoas. Um dia eu trago aqui a análise do mapa natal de Jesus Cristo, com esse mapa aqui mesmo, tá? E assim, vamos terminando por aqui. Agradeço a paciência, inscreva-se, curta, compartilhe e um grande abraço. E espero você no próximo vídeo sobre a data de crucificação de Jesus Cristo. Até mais!